Na primeira parte do artigo sobre bater ou não bater, descrevemos os modelos de relacionamento entre pais e filhos, bem como algumas respostas para a questão de se como punir os filhos. Agora vamos analisar tudo isto pelo outro lado, o que é o ato de violência física e emocional, insultos, gritos, ameaças, chantagem, ignorar etc. contra uma criança. Quais são as opções? Isso é o que tenho observado em minha vida, em meu trabalho e nas descrições da literatura. Se não me escapou nada, é importante entender isto para que você possa fazer algo a respeito. Organizados de acordo com o aumento da minúscula. 1. Reação espontânea ao perigo. É quando nos comportamos, essencialmente por instinto, como animais, em uma situação de ameaça imediata à vida de uma criança. Tínhamos vizinhos e eles tinham um grande e velho cachorro de raça Collie. Muito gentil e inteligente, permitia que as crianças se arrastassem pelas orelhas e subissem em cavalos e apenas sorria compreensivamente para tudo isso. Um dia, a avó estava em casa sozinha com o neto de 3 anos, fazendo alguma coisa na cozinha. A criança entra correndo, rugindo, mostra a mão dela, mordida até o sangue. Grita, ela me mordeu. A avó fica chocada. Será que a cadela enlouqueceu em sua velhice? E se for raiva? Ela pergunta, o que você fez com ela? Bem, o pequeno diz, eu não fiz nada com ela, eu queria olhar da varanda, e ela primeiro rosnou, e depois, a vovó vai até a varanda, há uma janela aberta e uma cadeira. Se eu tivesse subido e ficado pendurado, é isso, é o 5º andar. Então, a avó deu uma palmada na bunda da pequena, e ela se sentou soluçando nos braços do cachorro. O que ele entendeu dessa história, eu não sei, do ponto de vista dele, um surrealismo completo, mas é encorajador que ele tenha mais 80 anos pela frente, graças ao fato de o cão ter desistido de seus princípios. 2. Tentativa de acelerar a descarga. Trata-se de um tapa ou tapinha nas costas de uma só vez. Geralmente é dado em momentos de irritação, pressa ou cansaço. Normalmente, os pais consideram isso uma fraqueza, embora seja bastante compreensível. Não há consequências especiais para a criança, se ela tiver a oportunidade de confortá-la e restabelecer o contato inerente ao modelo disciplinar. Pode ser de vários graus de crueldade. Normalmente, os detalhes da contravenção e os motivos de comportamento da criança não são levados em conta. O motivo se torna um fato formal, uma falta dupla, roupas estragadas, não cumprimento de uma tarefa. Isso ocorre com mais frequência em pessoas emocionalmente estúpidas, sem capacidade de empatia, inclusive devido a uma educação semelhante na infância. Embora, às vezes, isso se deva simplesmente à escassez, por assim dizer, do arsenal de influências. Com uma criança com problemas, o que fazer? E provocá-lo bem. Para uma criança emocionalmente estúpida, isso não é muito traumático, porque não é percebido como humilhação. Para uma criança sensível, isso pode ser muito prejudicial. Em geral, não conhecemos muito bem esse tipo de criança, porque esses pais não recorrem a psicólogos, não participam de discussões sobre o assunto, porque não enxergam o problema e não pensam nele. Eles têm sua própria verdade. Não está muito claro como trabalhar com eles, porque acaba sendo uma situação complicada. A sociedade e o Estado começaram a considerar esse comportamento inaceitável e estão prontos para quase levar as crianças embora. E as pessoas realmente não entendem o motivo do alvoroço e dizem o que vai acontecer com ele. Muitas vezes, a própria criança não vê isso. 4. O desejo de transmitir seus sentimentos, para que ele finalmente entenda. Isso é violência como uma declaração, como um ato de comunicação, como um último argumento. É acompanhada por sentimentos muito fortes dos pais, até um estado alterado de consciência. Meus olhos ficaram pretos, não sei o que me deu e tudo mais. Muitas vezes, depois disso, o pai se arrepende, se sente culpado e pede perdão. O mesmo acontece com a criança. Às vezes, isso se torna um avanço no relacionamento. O exemplo clássico é descrito por Macarenko. Não pode ser simulado. Embora alguns tentem e despertem um ódio feroz e justo pela criança em troca, as pessoas também se tornam os principais coitados com o texto "Veja o que você fez com a mamãe", mas esse é um caso especial. Uma deformação de personalidade do tipo esteroide. Esse tipo de violência em nossa cultura é muito comum e quase endossado. Geralmente ocorre em um contexto de excesso de trabalho, exaustão nervosa, ansiedade grave e estresse. As consequências dependem do fato de o pai estar pronto para reconhecer esse fato como um colapso e um CSO, defendendo-se da culpa.
começar a justificar a violência e dar a si mesmo uma indulgência para a violência, já que ele não entende as palavras. Então, a criança se torna um constante para-raios para os sentimentos negativos dos pais, com todas as consequências. 5. A incapacidade do adulto de tolerar a frustração. Nesse caso, a frustração é a discrepância entre o comportamento da criança ou o comportamento da própria criança e as expectativas do adulto. Ela geralmente ocorre em pessoas que, na infância, não tiveram nenhuma experiência de proteção e ajuda para lidar com a frustração, especialmente se elas colocam na criança a expectativa de que ela preencherá a sua fome emocional, se tornará um sonho realizado, aquela mãe que sempre integrará e ajudará ou, pelo menos, uma criança ideal. Quando confrontadas com o fato de que a criança não pode, ou não quer isso, as crianças de 3 anos sentem raiva e não se controlam. Na verdade, a criança é amada apaixonadamente, mas, no momento do ataque, é odiada ferozmente, ou seja, não lhe são dados sentimentos mistos quando criança. Criadas em orfanatos ou com pais que as rejeitam, às vezes é psicopatia. Na verdade, esse tipo de violência é muito perigoso, porque em um acesso de raiva você pode matar. De fato, é assim que eles geralmente mutilam e matam. Para a criança, o resultado é a vitimização e a dependência, ou a rejeição persistente dos pais, o medo e o ódio. 6. Vingança. Não é tão frequente, mas acontece. Lembro-me de um filme francês, acho, em que o pai batia no filho como se fosse pelo fato de ele não se dedicar diligentemente à música. Mas na verdade era uma vingança pelo fato de o filho ter matado a mãe por causa de uma brincadeira. Isso, é claro, é um artifício dramático. Geralmente tudo é mais prosaico. Vingança por ter nascido na hora errada. O fato de ele se parecer com o pai que o traiu. Que ele está doente e a vida é um saco. As consequências são péssimas. Autoagressão. Comportamento suicida. Se um pai não quiser que a criança viva tão mal, ela geralmente obedecerá e encontrará uma maneira. Para a mamãe, para o bem do papai. Em uma versão mais branda, torna-se um idoso e o conforta, como no mesmo filme. Com menos frequência, odeia e aliena. 7. Sadismo. Isso é, na verdade, um desvio sexual. Desvio não é um pensamento novo, mas a flagelação é muito semelhante, simbolicamente, à relação sexual. Cutucadas e certas partes do corpo, postura, movimentos rítmicos, gemidos e gritos, liberação de tensão. Leia textos sobre todos os tipos de recursos de BDSM. Há analogias diretas em toda parte. Não sei se houve algum estudo sobre a relação entre a tendência de castigar fisicamente as crianças, ou seja, chicotear, e o grau de bem-estar sexual de uma pessoa. Parece-me que eles estão fortemente ligados. De qualquer forma, os açoites mais frequentes e cruéis foram observados nas sociedades e instituições em que a sexualidade era mais estritamente tabu ou regulamentada, como escolas monásticas, escolas públicas em que membros não pertencentes à família tradicionalmente lecionavam, escolas militares fechadas etc. E está bem claro para mim que a revisão das atitudes em relação à punição física de crianças na consciência pública aconteceu logo após a revolução sexual. Como, no fundo, um adulto geralmente sabe muito bem qual é o verdadeiro objetivo de suas ações, surgem racionalizações detalhadas. E como o prazer quer mais e mais, o rigor é aumentado cada vez mais, de modo que sempre há um motivo para açoitar. Tudo isso é descrito, por exemplo, nas memórias de Turgenev sobre a infância com uma mãe sádica. Portanto, se alguém com a boca espumando provar que é necessário e correto bater, e começar a explicar como exatamente fazê-lo, com o que e quanto, como você quiser, e eu tiver o primeiro pensamento de que ou ele não é dado, ou ele não suporta, bem, não consigo me livrar disso. A variante mais repugnante é quando o espancamento é apresentado à criança não como um ato de violência, mas como, por assim dizer, um ato de cooperação. Exigem que ela mesma traga o cinto, que diga obrigado depois. Dizem, você entende, é para seu benefício, eu o amo e não gostaria de fazê-lo, sou solidário com você, mas é necessário. Isso destrói completamente o sistema de orientação da criança no mundo. Se ela acreditar nisso, ela começa a reconhecer a justeza do que está acontecendo, forma-se uma profunda ambivalência com uma total incapacidade de ter um relacionamento normal baseado em segurança e confiança. O filme do Night Porter é sobre isso, embora não seja exatamente sobre uma criança. As consequências são variadas, desde o masoquismo e o sadismo a nível de desvio até a participação em racionalizações como fui chicoteado, cresci como um homem. Às vezes,
e isso leva ao fato de que a criança adulta mata ou mutila seu atormentador. Outras vezes, resulta simplesmente em um ódio feroz pelos pais. A última opção é a mais saudável em tais circunstâncias. 8. Destruição da subjetividade. Descrita por Pomialovsky em Sketches of the Bursa. O objetivo não é a punição, a mudança de comportamento ou mesmo o prazer. O objetivo é quebrar a vontade, torná-la completamente controlável. O sinal de tal violência é a ausência de uma estratégia de evasão. Se você se lembra de Pomialovsky, aquelas crianças que tentaram se comportar e estudar bem durante todo o período e nunca foram punidas, foram cruelmente açoitadas no final, precisamente porque não havia nada para fazer. Não deveria haver nenhuma maneira de escapar. Em uma versão menos radical apresentada em todo o modelo disciplinar, o mesmo Locke diz literalmente, a vontade da criança deve ser quebrada. Um iluminista, dá para perceber de onde vem esse horror à vontade da criança é um tópico à parte. Você perguntará, onde está a punição como tal? Eu me faço a mesma pergunta. Eu não sei. Existe tal coisa, de alguma forma, não consigo imaginar, mas talvez eu não tenha considerado tudo aqui. Os mais comuns são 3 e 4. Menos frequentemente o 5 e o 6, e o restante ainda menos. Na verdade, acho que a 2 também é comum, mas não se fala sobre ela porque não parece ser um problema e provavelmente não é. E, em geral, de acordo com as pesquisas, 52% dos russos usam castigo físico contra as crianças. Essa é a escala do problema. O que fazer? Há muitas perguntas sobre o que fazer se isso de fato acontecer. Esse é um tópico muito importante, porque há muitas pessoas dispostas a combater o abuso, mas poucas pessoas que estão dispostas e são capazes de ajudar os pais que gostariam de parar. Antes de mais nada, quero dizer o seguinte: respeito imensamente os pais que, tendo sido espancados quando crianças, tentam não bater em seus filhos, ou, pelo menos, batem menos, porque seu pai interno, aquilo que herdaram de seus pais verdadeiros, acredita que bater é possível e necessário. E mesmo que em sua mente correta e memória sólida eles pensem que é melhor não fazer isso, vale a pena para a mente enfraquecer o controle, fadiga, falta de sono, medo, desespero, forte pressão externa, por exemplo, da escola, à medida que a mão alcança o cinto. E é muito mais difícil para eles se controlarem do que para aqueles que não têm isso escrito no programa de comportamento dos pais. E nada se estende a lugar algum. Se conseguir, é muito legal. O mesmo vale para gritos, silêncio, chantagem, etc. Então, sobre o que fazer. Eu diria que a primeira coisa é proibir frases como o garoto ganhou um cinto. Eu particularmente gosto muito de ele levou uma surra. É uma armadilha linguística e mental. Ninguém conseguiu nada por conta própria, e certamente ninguém recebeu nada do universo. Você lhe deu uma surra. E, sob o pretexto de tipo de humor, você está tentando se absolver da responsabilidade. Como alguém escreveu, ele cometeu um delito e levou um chute no traseiro. Essas são consequências naturais. Não. Isso é auto-engano. Enquanto você se entregar a isso, nada mudará. Quando você aprender a pelo menos dizer a si mesmo, eu bati no meu filho, ficará surpreso com o aumento da sua capacidade de autocontrole. O mesmo acontece com frases como você não pode passar sem isso de qualquer maneira. Não generalize. Aprenda a dizer, eu ainda não sei como passar sem bater. Isso é honesto, preciso e encorajador. Nesse mesmo livro meu, sobre comportamento difícil, a ideia principal é a seguinte: uma criança, quando faz algo errado, geralmente não quer coisas ruins. Ela quer algo bastante compreensível. Ser boa, ser amada, ficar longe de problemas, etc. E o comportamento difícil é apenas uma maneira ruim de conseguir isso. O mesmo se aplica aos pais. É muito raro que alguém queira atormentar e machucar seu filho. Há exceções, e é disso que trata o ponto 8, com as ressalvas 6 e 7. E essas são muito raras. Em todos os outros casos, os pais querem algo muito bom, ou pelo menos compreensível, que a criança esteja viva e bem, que se comporte bem, que não fique nervosa, que tenha controle sobre a situação, que não tenha vergonha, que tenha pena, que seja como as pessoas, que fique aliviada, que faça algo a respeito. Todos os tipos de coisas, como descansar para não ficar sem energia, ou dar notas a pessoas de fora para que você não tenha que se sentir envergonhado, ou remover algumas situações e coisas perigosas para que a criança não se sinta ameaçada, ou transformar algo em um jogo para que o controle da situação seja divertido, ou dizer a uma criança, cônjuge, amigo,
como você se sente para que possa ser ouvido, ou faça psicoterapia para se libertar do poder de seus próprios traumas de infância, ou mudar sua vida para que não odeie seu filho por ser um fracasso, ou comprar Viagra e ir a um bordel para não substituir o sexo por chicotadas. O hábito de se descarregar emocionalmente por meio de um filho. E, aparentemente, a maioria das pessoas se desestrutura por esse motivo, é apenas um hábito ruim, um tipo de vício, e deve ser tratado com eficácia da mesma forma que qualquer outro hábito ruim. Não lute contra isso, mas aprenda a fazer o contrário. Não nunca mais. A partir de agora, todo mundo sabe que esse tipo de voto leva, mas hoje, pelo menos um pouco menos do que ontem. Ou fixa isso apenas um dia depois, apenas uma semana. Apenas um mês. Não se assuste com o fato de as coisas não darem certo. Não desista. Não tenha vergonha de pedir e pedir ajuda. Tenha em mente a antiga sabedoria. É melhor dar um passo na direção certa do que 10 na direção errada. E lembre-se de que quase sempre se trata de sua própria criança interior, magoada, assustada ou com raiva. Estar atento a isso e, às vezes, em vez de falar de sua criança real, atender a esse menino ou menina que se enfurece por dentro. Converse com ele. Tenha pena dele, elogie-o, conforte-o, prometa que não deixará que ninguém o machuque. Não é rápido e não é imediato, e é necessário apoiar uns aos outros nesse caminho, cônjuges, conhecidos e todos os outros. Mas se você tiver sucesso, os ganhos serão maiores do que todos os tesouros de Alibaba. O prêmio nesse jogo é quebrar ou enfraquecer a cadeia patológica de transmissão intergeracional da violência. Seus filhos não terão um pai interno que seja violento, um presente inestimável para seus netos, bisnetos e outros descendentes até não sei que joelho.